Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de um tema diferente do que eu sempre falo, né? Eu sempre venho falar aqui de comportamento de consumo, também de comportamento em ambiente de trabalho, né? Que está muito relacionado ao burnout, ansiedade, estresse, que é o meu tema de doutorado. Mas hoje eu vim falar sobre um outro tema, né? Um tema que eu li nesse livro aqui, TDAH 2.0, de dois mestres, né? Do mestre Edward Halloway e do John Hathaway, e que são mestres há 30 anos e estudam TDAH, e também do Dr. Russell Barkley, que traz aqui uma informação importantíssima e super preocupante. O TDAH, pessoal, ele pode encurtar a vida de uma maneira que, se você somar as 5 maiores causas de encurtamento de vida, de doenças, né, e tudo mais nos Estados Unidos, o TDAH ele mata mais, né, ele encurta a vida mais do que as 5 primeiras somadas. Então, antes da gente entrar, né, nesse fato, eu queria falar um pouquinho, né, sobre o TDAH. Bom, primeiro que na época que eu nasci, em 1984, ninguém sabia o que era TDAH. As pessoas falavam, Alexandre é uma pessoa, meu apelido era mongol, né, na escola, então primeira coisa. Segunda coisa, os meus parentes falavam que eu era uma pessoa impossível, né, super imperativa e tudo mais. E alguns professores falavam, não, o cara é inteligente, mas ele não presta atenção, né? Então, também é uma outra coisa muito comum numa criança com TDAH, né? Ela lê, ela sabe, mas na hora de responder ela viaja na maionese e responde errado, né? Então é uma coisa muito comum. E na minha época ninguém sabia muito bem o que era isso, né? Ninguém sabia muito o que era TDAH, tanto que eu só fui ser diagnosticado aos 32 anos. E olha que interessante. Antes disso, eu era uma pessoa que não gostava de estudar. E nos últimos 8 anos, agora eu estou com 40, né, finalzinho de 2024, que interessante, né? Eu não gostava de estudar, descobri que eu tinha TDAH, aprendi como o meu cérebro funcionava e hoje eu sou o maior publicador científico do meu tema de estudo e estudar é um dos meus hobbies mais interessantes, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia. Bom, nos dias atuais, pessoal, uma coisa que é muito preocupante no fator TDAH é que muita gente está dizendo que tem TDAH, né? Então a pessoa esquece alguma coisa, tem algum probleminha e ela já acha que é TDAH, né? Às vezes não tem, ela não pensa que pode ser uma ansiedade, ela está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Hoje as pessoas estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas o fato é que a banalização dessa expressão ela prejudica quem tem de fato a doença, né? E quem tem de fato esse comportamento que é muito bem muito bem resumido aqui pelo Edward Halloway, né? Que a gente tem um motor de Ferrari, só que com freio de bicicleta. Então você precisa entender muito bem quando você vai acelerar, porque vai ser difícil de você frear lá depois. Então o hiperfoco tem muito a ver com isso, mas tem uma outra condição que é ruim, que é o fator pular de galho em galho, né? Então você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você não tem motivação para continuar fazendo essa coisa e vai para uma outra, né? E aí você também novamente não tem motivação para outra e vai pulando de galho em galho. Isso é porque no TDAH o que falta é dopamina no nosso córtex pré-frontal. Então a gente manda a dopamina para o núcleo accumbens, a gente se motiva a fazer as coisas, porém a gente não tem motivação para continuar fazendo. Então por isso que muitas vezes a gente pula de galho em galho, faz uma tarefa e não consegue concluir. Isso é uma das coisas mais comuns. Mas agora olha que loucura, pessoal, quanto que isso é prejudicial. Segundo o psicólogo Russell Bradley, estou lendo aqui que eu anotei para vocês, tá? Que é uma das maiores autoridades no assunto, fumar reduz a vida de 2,4 anos. Se você fuma mais de 20 cigarros por dia, 6,5 anos. Diabetes, 2 anos. Obesidade, 2 anos. Colesterol, 9 meses. TDAH, 13 anos. Tá? Isso a gente está falando da primeira estatística. Agora, pasmem. Cerca de 2/3, ou seja, mais de 66% das pessoas com TDAH tem a expectativa de vida reduzida em até 21 anos. Isso por conta do risco de lesões e acidentes que pode vir a ser fatal. Mas por que esse risco de lesão e acidentes? Por conta da impulsividade, né? Aquela tomada de decisão de risco sem as ponderações necessárias. Então por isso que um TDAH tem muito suicídio, se vicia muito nas coisas, né? Porque acaba pegando dopamina ali e outros componentes que ele precisa, né, de outros lugares, mesmo que isso não motive ele a continuar fazendo as coisas, mas é uma deficiência que ele tem, então ele acaba sendo influenciado por esse tipo de coisa, né? Não é influenciado, mas ele acaba
ajudando ele de alguma maneira, né? Eu brinco que quando eu comecei a tomar Ritalina, eu dizia assim, cara, meu cérebro agora calou-se, né? Era aquela barulheira, muito pensamento, olhava uma coisa, olhava outra, um monte de pensamentos, de repente as coisas se calaram, né? Então a Ritalina ela é encapsulada, né? O Venvance, justamente para poder liberar ali dopamina no teu córtex pré-frontal, para que os seus neurônios dopaminérgicos, através da maior oferta, né, ali dessa substância, eles possam captar. Porque o problema do TDAH é justamente esse, né? Tem dopamina ali no pré-frontal, mas os nossos neurônios dopaminérgicos eles não captam com a mesma eficiência. Então, pessoal, uma das coisas mais digamos assim, preocupantes que eu vejo é que o TDAH, primeiro, ele é dos transtornos psiquiátricos mais fáceis de tratar e que tem remédios com menos problemas, né, que vão ser causados por conta das reações dos remédios. Então, se você aí do outro lado tem desde antes dos 12 anos, porque é uma questão que começa lá atrás na sua vida, tem alguns desses sintomas que eu falei, procure um médico para você poder ver se você tem TDAH. E se você tiver TDAH, busque informações sobre como funciona o seu cérebro, né? Como eu disse, eu não sou médico, não sou psicólogo, eu estudo comportamento humano para consumo e para reações no ambiente de trabalho. Porém, como TDAH, que eu brinco que eu tive duas vidas, né? Uma vida antes de descobrir o TDAH e uma vida depois de descobrir. Então, eu tô passando aqui, eu vou passar, na verdade, toda semana algumas informações, uma vez só por semana, sem muito mimimi, sem fundinho muito bonito, talvez mais pra frente, né? Como aqui no estúdio eu já gravo no fundo verde, talvez mais pra frente a gente coloque uns fundos, mas o objetivo nesse momento não é ter aquela beleza, mas sim ter conteúdo, conhecimento e poder dividir isso com vocês, para que de repente eu possa ajudar pessoas que têm o TDAH a serem diagnosticadas antes do que eu fui, né, aos 32 anos, e também de alguma maneira ensinar vocês aí como eu ensinei o meu cérebro, né, como eu mudei a minha rotina, mudei as minhas questões de vida para poder me adaptar ao TDAH, e hoje eu brinco que eu tenho uma vida melhor do que eu já tive em todos os 32 anos antes, né, então realmente muda a nossa percepção de mundo, muda as nossas conquistas, a gente consegue alcançar coisas que a gente não conseguia, até justamente porque muitas pessoas com TDAH são brilhantes, mas sempre morrem na praia ali no finalzinho, né? Então isso também é uma característica muito comum de quem tem TDAH. E se você quer aprender um pouquinho, né, sobre como eu consigo modular ali meu ambiente, modular os meus estímulos para poder ter uma vida melhor, me segue aí, curte, compartilha, que toda semana eu vou estar passando aqui uma vez por semana para poder falar sobre isso. E nos outros dias vocês vão ter os conteúdos normais, né? Sobre comportamento de consumo, sobre neuromarketing, sobre burnout e por aí vai. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.